Mais uma tarde aqui com o podcast do Nobre Investidor. E olha, hoje um bate-papo de consultores. Quem eu estou trazendo aqui, um colega da Musa, Pablo, nossa nova aquisição na Musa aí. A gente vinha até conversando no carro, né, Pablo, como é importante às vezes a gente ajudar, né, a questão das pessoas, tudo, né? Mas antes de tudo, eu quero que tu te apresente aqui para nós, diga quem tu é, o que você fazia, como veio parar nesse mundo aí de consultoria de investimentos. Seguinte, eu comecei mais ou menos com uns 16 anos, né? Eu já tinha interesse na área de capitais, vamos dizer assim. E meu padrasto, na época, falava para minha mãe, esse guri aí tá querendo ir para esse lado. E o cara realmente tem algum entendimento. Beleza. Mas acabei fazendo agronomia por questões mais familiares, me formei em agronomia, entreguei o diploma para a família e fui fazer economia, né? Até foi, como é que se diz, eu fui influenciado pelo Ricardo Jobim, que é um grande amigo. Ele disse, não, vai fazer economia porque eu queria fazer administração. Porque administração tu já conhece, mas a economia vai te dar uma noção mais de macroeconomia, mais de uma visão mais de um todo. Deu, não, beleza. Fui lá na Unifra, na época, na UFN, e falei com o meu professor e me apaixonei e entrei para a Unifra. Entrei para economia. Aí, um semestre de economia, eu abri uma cervejaria. Aí nós funcionamos durante 1 ano e meio, eu e o meu sócio na época. E aí acabou eu fiz uma inscrição para uma vaga que tinha de intercâmbio em Portugal e fui ficar em Portugal um tempo. E lá eu estudei na Universidade do Algarve, que é uma universidade que é na cidade de Faro, no sul de Portugal, onde é o ecossistema inovador de Portugal, lá onde tudo acontece, as startups e tudo mais. Então eu colhi bastante desse mundo que tinha lá, né, dessa coisa bem orgânica que eles tinham, voltei para cá. E falei assim, cara, vou começar a voltar para o mercado financeiro, vou começar a estudar. Na época, eu conheci o Gustavo, que é da Musa, né? O Gustavo era meu colega na economia, e aí eu comecei a me interessar mais. Eu vi ele falar, porque o CDI bate o BOV passa a CDI, que ficava aquela briga, né, entre nós e os colegas, e aí ele que começou a me, não, olha XP, olha isso aqui, começa a estudar por aqui, pega esse livro X. Então, fui começando a me interessar mais ainda. Quando eu me formei em economia, eu entrei no mestrado em economia, aqui na Universidade Federal, comecei a cursar economia e, ao mesmo tempo, naquela época, eu ia para um modelo de assessor, eu estava estudando para o agente autônomo de investimento. E aí, de novo, conversando com amigos, cara, faz o CEA, vai para o especialista de investimentos, né? Vai ter uma carteira um pouquinho maior, né? Enfim, tem alguns benefícios. E eu comecei a estudar nisso. E aí, logo que o Gustavo fundou a Musa, eu estava pronto para ir com ele, só meu avô acabou falecendo. E nesse episódio deixou digamos assim, um problema familiar um pouco delicado e eu, cara, olhei para o Gustavo assim, não consigo, e agora? E acabei entrando para uma outra empresa de consultoria de empresas, que a gente atendia o varejo em geral aqui em Santa Maria, né? E aí foi ali onde comecei a entrar mais, conhecer mais pessoas, atuar como economista de fato com as empresas. Dado né, vamos dizer assim, chegou um momento em que aquilo ali também já saturou, eu falei assim, não quero mais. E bem na minha saída, tinha um amigo também muito próximo, a gente acabou tentando startar uma nova empresa, ficamos 1 ano ali, e também por alguns motivos delicados a gente acabou dando um stop por um pouco, e eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou fazer o que eu sempre quis fazer. Sabe, eu vou dizer, e aí, né, contra tudo e contra todos. Mas aí tu vai largar? Vou. Mas tu vai? Vou. Sabe, vou fazer isso que é o que eu acredito, sabe? E quando eu entrei para a Musa, né, que eu passei daí no CEA, inclusive eu vou dar um adentro, né? Eu não era da área bancária, eu não tinha vivência da área bancária, eu não sabia muito dos temas que eu estava estudando para essa prova. E foi muito interessante tu passar na prova e ver que a realidade realmente é aquela ali. Né? Então não tem nada muito assim, diferente do que tá te cobrando na prova. Tu realmente tem que saber de previdência, tu realmente tem que saber de fundos imobiliários, tu realmente tem que saber de tesouro, tem que saber de tudo, para a prova e também para a tua vida. Então isso foi bem legal, ter essa chave virada. Aí quando eu comecei a conversar com o Gustavo, vou plugar em vocês. Não, quando eu passei na prova, eu estava em Porto Alegre, liguei para ele, que eu não falei para ele que eu ia, né? E aí eu falei assim, passei na prova. Ele, bicho, vamos lá, vem pra cá, então, tranquilo. Aí fui pra Musa. E aí a gente fez uma reunião, uma semana de treinamento lá. E assim, um amigo meu uma vez falou assim, eu perguntei pra ele,
qual é que é o meu legado? Eu não sei qual é, mas o que que eu faço? Eu tava muito perdido. Ele falou assim, cara, tu não sabe, pra mim é claro qual é a tua missão, tu não sabe? Eu não, tua missão é ajudar as pessoas. E, cara, isso é bem a Musa, entende? Então, isso é bem o que a gente faz, é ajudar as pessoas a chegarem a um objetivo que muitas vezes elas nem sabem. Elas não sabem como chegar, elas nem sabem que se querem chegar. Às vezes tu conversa com elas, tá, mas tu não tem planos. Ah, eu não sei, só quero deixar o dinheiro parado. Tá, mas vamos lá, fazer uma viagem pro Nordeste. Ah, é verdade, faz tempo que eu tava pensando. Tem, as pessoas também, nem elas sabem muito bem do que é. Então, conseguir fazer essa educação financeira com eles, né? De conseguir orientá-los para um porquê é extremamente prazeroso e eu encontrei isso ali com os guris, né? Então, tô bem realizado. Você descobriu na Musa conosco. Isso, Poxa, isso. que legal. E aí, não, só te cortando, eu falei isso justamente com o Ricardo hoje de manhã. Eu falei assim, ó, em nenhum momento eu tive dúvida do que eu queria fazer. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente se frustra em alguns momentos, mas é o que eu quero fazer. Eu vinha te dizendo, a gente vai ouvir muito não na nossa muito vida, não, né? Muito não. Mas a gente aprende com os nãos. Sim. A gente pega assim, poxa, ouviu não, mas isso era mais comigo, não era o momento da outra pessoa. Saber entender isso e respeitar isso é importante. Tá tudo bem, porque eu acredito que cada não que a gente ouve é mais uma experiência que a gente tem, é mais um treinamento que a gente fez, é mais uma pessoa que de uma maneira ou outra a gente trouxe para o consciente dela a importância do futuro, a importância de investir. Mas duas coisas que tu falou aqui que eu achei muito importante. Primeiro, descobrir a sua missão, seu propósito, seu legado, gostar do que faz. Tem muitas pessoas que ligam assim algumas metas, muitas vezes materiais. Né? Poxa, eu quero ter esse carro, eu quero ter esse telefone, certo? E aí ligam felicidade com isso, né? E tu sabe que a felicidade ela vai muito além disso, né? Tu pode ter um bom carro, tu pode ter um bom telefone, tu pode ter até um bom emprego, ganhando muito bem. Mas isso nada importa se tu não tiver paixão pelo que tu faz. Exato. Então, Não acreditar, né? Não acreditar que tu realmente possa fazer a diferença. Né? E a gente pode fazer a diferença, a gente sabe. Eu brinco com os amigos mais próximos dizendo que a gente é médico de carteira. Né? A gente receita, a gente faz uma receita, a gente cura algumas doenças. Né? Então, eu tenho um exemplo. Se tu tá com dor no estômago, tu vai no médico, num gastro. Se tu não fizer aquilo que ele tá te dizendo, vai piorar. A gente é igual. Até no diagnóstico, né? O que o médico faz muito para entender a pessoa, né? Perguntas. Ele vai perguntar. E é isso que a gente faz. Poxa, o que tu pretende? Esse valor? O que tu pensou? Tu tem algum plano de médio prazo? De curto prazo? O que tu pretende? Em quanto tempo tu pretende viver da renda desse valor? Exato. Tem que perguntar. Então, isso é o verdadeiro, vamos dizer assim, diagnóstico, né? Outra coisa que tu falou que eu achei importante, que tu falou, né, que primeiro tu estudou para ser assessor e aí tu fez o CEA e se tornou consultor, né? Então, para quem está nos ouvindo aqui, existe uma grande diferença, né? Existem 3 tipos de profissionais que podem nos ajudar na questão dos investimentos. Primeiro, a gente chama o modelo 1.0, né? A Musa batizou isso, o modelo 1.0, que seria o gerente bancário. Né? Ele é um profissional habilitado, pode te ajudar nos teus investimentos. Mas qual o problema aqui? Né? Muitas vezes eles têm metas para cumprir e tal, e muitas vezes o que ele está te oferecendo não condiz com aquilo que você busca, certo? É mais generalista, né? Exatamente. E não é culpa do gerente, tá? Tá tudo bem, o sistema é assim. O sistema é assim. Depois evolui um pouquinho, poxa, eu vou ir para a corretora. Mas lá dentro da corretora também tem os assessores, que eu diria assim, que são gerentes sofisticados. Por quê? Porque ele também trabalha para uma instituição, ele também tem metas e muitas vezes ele pode te oferecer coisas que pode não servir para vocês. Até porque a remuneração não está de acordo com os teus objetivos. E existe o modelo de consultoria, que a gente chama o modelo 3.0. O consultor, ele não é comissionado, ele cobra direto do cliente, ou seja, uma transparência melhor, ele entende os objetivos. Então, imagina assim, ó, se eu estou te oferecendo um produto que eu não sou remunerado por isso, eu não ganho comissão por isso, qual a chance de eu te oferecer algo que não seja bom para você? Nula. É nula, né? Então, é importante a gente ter isso, saber essa diferenciação, e muitas pessoas não sabem, porque a gente não foi educado financeiramente, a gente não sabe isso. Agora, tendo alguém, e a grande diferença, né, é que depois de tu ter um consultor ao teu lado, é muito provável que seja um caminho sem volta, né? Nosso desafio hoje, até eu vinha conversando com o Pablo no carro, né? O nosso desafio o que é?
é conseguir agendamentos. Com quanto mais pessoas a gente conseguir falar, melhor é. Sim. Porque se ela decidiu não começar a investir, tá tudo bem. Mas pelo menos a gente cumpriu a nossa missão de fazer o quê? Aquilo que tu falou. Sim. Ajudar as pessoas, trazer isso para a consciência e saber da importância de começar a investir. Tema, inclusive, que eu coloquei ali, ó. Por que você deveria investir? Né? Então, às vezes a pessoa vem com... Hoje eu recebi uma pergunta na minha caixinha de perguntas ali. A pessoa colocou assim, qual o valor ideal para mim começar a investir? E aí eu falei assim, eu vou te responder, mas antes de responder, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem que entender por que você deve investir. E eu perguntei assim, o que aconteceria se tu perdesse teu trabalho hoje? O que seria da tua vida financeira? Por quanto tempo você conseguiria viver, financeiramente falando? Sim. Você conseguiria manter o teu padrão de vida? E ninguém está preparado. Quanto você teria investido? É. Pesquisas mostram, né, que 90% das pessoas não guardam para o futuro. Sim. Então, eu já faço essa pergunta porque eu sei que a cada 10 pessoas que eu estou falando, 9 não fazem isso, não guardam, né? 3 a cada 4 brasileiros estão endividados. Então, isso já comprova a importância da gente não gastar tudo que ganha, de investir uma boa parte, que seja 5%, que seja 10%, e que tenha esse hábito. Por quê? Se acontecer algo inesperado, a gente fica preparado para imprevistos. Se esse imprevisto não acontecer, eu não vou mexer nesse valor que eu estou investindo, e o que acontece? O meu valor está aumentando. Sim. Então, por isso a questão do saber investir, fazer poupança, né? E não poupança no modo poupança, mas de poupar, né? Sim. Outra coisa também que tu falou, e até gostaria que tu falasse um pouquinho, que fez parte da prova do CEA, e que é a questão da previdência, né? Sabe que as pessoas têm muito preconceito hoje com previdência. Sim. Até pelo modelo antigo, né? Que o modelo de banco, ele te enfia aquilo ali nas piores taxas possíveis, nos piores produtos possíveis, e nossos pais, por exemplo, vêm trazendo essa bagagem que é ruim. Né? Eu costumo dizer que quem passou pelo plano Collor tem dinheiro guardado debaixo do colchão, né? Mas realmente, eu fui contaminado por essa notícia de que previdência é horrível, que não sei o que. Depois que eu entrei para a Musa ali, realmente não, só um pouquinho, faz totalmente muito mais sentido. Obviamente, né, saindo desses vieses, né, bancários, né, que são produtos mais generalistas. Se a gente vai para um produto que já te atende mais, é perfeito. Né? Temos produtos, eu sou muito fã da Prudential, né? Então se der para fazer um marketing, é a Prudential já me... né? Então, pela forma como eles fazem, né? Sim. Então, a previdência, infelizmente, não é todo mundo que tem essa capacidade de entender a importância, mas é extremamente funcional na vida de uma pessoa, né? Tem muitos casos que a previdência ela serve e encaixa muito. Hoje à tarde eu estava em reunião com um professor da Universidade Federal de Santa Maria. E conversando com ele sobre questão tributária, e aí ele me mostrou a declaração dele de imposto de renda, e ele estava conseguindo, do que ele tem de retenção dele em torno de uns 60 e poucos mil de imposto que fica retido, e o valor que ele estava conseguindo restituir era 5.300. Então eu fiz uma simulação contratando uma previdência que tem o benefício de descontar 12% na base, no modelo PGBL. Isso. Então, contratando essa previdência, a restituição dele de 5.300 passou para 16 mil reais. Então, a gente está falando de 10 mil reais a mais por ano, estou falando de cerca de 108 mil reais em 10 anos, eu mostrei o cálculo para ele, que é um benefício tributário que ele pode ter. E melhorou mais ainda, né, que hoje, com essa mudança que teve da parte do governo, a pessoa já pode escolher, na hora de sacar, qual o modelo que ele quer sacar, que é o modelo foi muito interessante. Regressivo ou progressivo. Ou seja, modelo regressivo, para você aproveitar o benefício, teria que levar por 10 anos para ter um imposto menor, que seria um 10%. Isso. Porque, vamos dizer assim, o governo não dá ponto sem nó, ele tira de um lugar e coloca no outro, né? O modelo de previdência que a gente pode abater o imposto de renda, pode aumentar a restituição, ele incide o imposto sobre o montante e não só sobre a rentabilidade. Isso. Os outros produtos que geralmente se investem, né, como até um VGBL ou uma renda fixa, o imposto ele incide sobre a rentabilidade, diferentemente desse, que ele é utilizado justamente para quem é CLT, para quem tem uma alta retenção do imposto de renda, e para isso serve. Então,
previdência, ela pode ser uma saída, um benefício fiscal para muitas pessoas. Filhos, por exemplo, né, menores, né? A pessoa quer investir para o filho, quer colocar lá R$100 por mês, pode contratar uma boa previdência, inclusive para ter um benefício fiscal. Exato. Lá quando for sacar, quando a pessoa fizer lá, o filho fizer seus 18 anos. Então, existem soluções. Claro, não são todas, como falou, né? Às vezes a pessoa tem lá uma previdência bancária que não está pagando bem, está pagando... Como que eu sei se uma previdência é boa ou não é boa? Outra dica aí, né? Como que eu sei se uma previdência é boa ou não é boa para mim? Eu vou olhar a rentabilidade. Se a rentabilidade está pagando acima do CDI, tranquilo, eu vou deixar a longo prazo. Agora, se ela não está acompanhando nem o CDI, por que eu vou manter um produto ruim? Às vezes está perdendo para a inflação, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas, além de ter esse entendimento de que investir é bom, obviamente, para criar capital, mas investimento também é deixar de perder. Né? Então, realmente, como tu disseste agora, a gente conseguir fazer um plano de previdência, né? Por exemplo, como tu comentou com ele, né? Que tu partir para um PGBL, onde tu sai de 8 para 16, praticamente tu dobra. Né? Tu deixa de perder 16 mil. Então, olha só, é uma manobra, né, contábil, vamos dizer assim, dentro da legalidade que tu consegue trazer mais benefícios. Então, tu não necessariamente está pensando num ganho de capital, mas sim de parar de perder. Né? E aí a pergunta que eu sempre falo para meus amigos é o seguinte: tu prefere ganhar R$1 ou deixar de perder, ou deixar de perder R$1? Sim. Qual é que é? Deixar de perder. Porque ganhar R$1, na realidade, tu vai para ganhar 50 centavos, tem que pagar imposto sobre ele, todo um monte de coisa. Agora, se tu deixar de pagar se tu deixar de perder R$1, ele é teu. É R$1 de poder de compra teu. Entende? Então, realmente, as pessoas precisam ter mais entendimentos, e eu acho que a Previdência ela é um bom instrumento para a gente começar a traçar um caminho para essas pessoas. Sim. Sabe o que tu falou, esse de R$1, eu trazendo pro ramo das empresas, né? Receita não é lucro. Porque às vezes Exato. Mas eu tenho uma receita de R$1, mas isso não é teu lucro, né? Exato. Agora, se tu economiza R$1, aí é lucro direto que entra para você. Eu acompanhava na consultoria com os postos, uma rede de postos bem grande aqui em Santa Maria, e realmente isso, nossa rentabilidade, tá, mas e aí? Isso não é um número bom para ti. Porque eu tenho... E quem disse? E aí? E o real? Sim. Né? Então, realmente, as pessoas se confundem. Então, até quando a gente vai analisar a empresa, né, olhar o DRE dele certinho, cara, calma. Não é bem assim, né? E tu sabe, eu estava lendo um livro ali onde diz assim, que é a Psicologia Financeira, um livro, inclusive, que a gente dá, né, para o pessoa que começa a investir, de Morgan Housel. E ali ele diz o seguinte, né, que 80% daquilo que a gente acredita é aquilo que a gente vivenciou, certo? Então, Exato. A gente acredita naquilo que a gente vivencia. Por que eu estou falando isso? Porque tu falou na questão da pessoa que guarda dinheiro embaixo do colchão. Então, a gente pode pensar assim, mas que maluco a pessoa guardar dinheiro embaixo do colchão nos dias de hoje. Ninguém é maluco. Ela vivenciou isso. Né? Hoje tu pode parecer ser maluco, tu guardar dinheiro embaixo do colchão, mas se você retroceder lá em 1929, quando teve as guerras ali, e muitas instituições financeiras, elas quebraram. Elas quebraram, então guardar dinheiro embaixo do colchão era totalmente aceitável. A gente não precisa ir tão longe assim. Eu tenho hoje pessoas que me procuram e me perguntam assim, Anderson, qual o risco de eu ter o meu dinheiro confiscado se eu deixar lá no banco? E por que elas estão me perguntando isso? Já passaram por algo Porque parecido. Elas já passaram por isso. Sim. Porque teve a era Collor lá, onde houve confisco da poupança, deixou muita gente ali sem o valor que tinha, isso. Entende? Época de hiperinflação e tal. E aí a gente precisa explicar, olha, não, depois daquilo, né, o presidente sofreu impeachment, foi criada uma lei constitucional que proíbe que mexa no dinheiro do investidor, mas a pessoa sempre fica com receio. Então, geralmente, quando a gente fala com as pessoas que tem muita novidade, as pessoas de mais idade, é comum elas ficarem receosas, né? Sim. As pessoas de mais idade, elas têm receio até de criar Pix hoje. Por quê? É algo novo para ela, não vivenciou isso. São os analfabetos de investimento. Sim, e tá tudo bem, e não é culpa deles. Exato. É normal isso, porque ela vivenciou aquela experiência ali, Sim. Né? Mas é isso, né? Cara, e assim, ó, a gente colocar hoje... muitas pessoas a gente está entendendo, vai lá, conversa com ela, né? E importante para nós como consultores, eu estava te falando, né? Importante para mim quanto mais com pessoas eu conseguir conversar, melhor né? Então eu estou fazendo assim uma ação porque eu tenho um resultado, né? Sim. Então às vezes a gente olha assim, a gente nunca vai saber o resultado das nossas ações, mas se a gente não fizer nada,
não vai ter resultado, né? Exato. Então tem que fazer algo para a gente ir atrás, para você que está iniciando, né? Isso. É um desafio. É bastante Como está sendo, inclusive, para ti aí esse início? Assim, tu sabe que... O que acontece? Como eu falo, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de mostrar um plano até B que elas não conhecem. Olha esse caminho. Ah, mas eu não sabia. Exato, olha para esse caminho. Então, foi um desafio quando eu comecei a contactar as pessoas mais próximas, que eu sei que precisam urgentemente de uma ajuda. E essas pessoas, não, tá, E entender que é o momento delas é esse. Que eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte de chegar assim, olha, eu tenho uma solução para ti muito legal. Mas só que a outra pessoa tem que dizer assim, realmente, eu aceito a tua ajuda. E às vezes não é assim. Então a gente ter esse discernimento que a gente como, digamos, como eu falo, médicos, né? A gente vai atrás, a gente tenta fazer um diagnóstico, mas se a pessoa ela não está inclinada, que eu uso muito a metáfora das lentes, se a pessoa não tem as lentes para conseguir enxergar o que eu estou vendo, não é um movimento mais meu. E por mais que seja frustrante, porque a gente tem um carinho por aquela pessoa, a gente quer fazê-la, eu costumo assim, eu quero te ajudar a chegar onde eu cheguei. Eu quero chegar, tipo, ficar tranquilo, botar a cabeça no teu travesseiro, não tem problema com algumas coisas. E saber diferenciar isso, dizer assim, ok, isso eu já fiz direto semana passada. Cara, se precisar, eu tô aqui, fica bem tranquilo, tá? Minhas portas estão sempre abertas, que tu precisar, porque eu sei que eu já falei com ele. Ele já tá pensando em alguma coisa que ele não pensava. Então, daqui a pouco cara, Pablo tinha razão. Sim. Eu acho que eu vou falar com ele de novo. E não adianta, a pessoa só vai acreditar em investimentos, naquilo que a gente vai ajudar fazendo. Isso. Eu vivenciar, aquilo que eu falei, né? 80% das pessoas, elas só acreditam naquilo que elas vivenciam. Ou seja, a experiência é muito mais importante que o conhecimento. Exato. Né? Então, é assim que funcionam as coisas hoje na vida, né? Hoje também estava respondendo ali uma pergunta, e como tu falou na questão de receio que as pessoas têm, né? Por que as pessoas, mesmo sabendo que o poupança não é um bom investimento, mesmo sabendo que os produtos bancários não são um bom investimento, mesmo assim elas não evoluem, não procuram produtos mais sofisticados? E aí veio na minha caixinha assim, a pessoa respondeu assim, olha, eu sei que poupança não paga bem, eu sei que os produtos bancários não pagam bem, mas é mais seguro eu deixar meu dinheiro no banco. Porque na bolsa, se eu for colocar, eu posso perder dinheiro. Sim, mas... E aí, imagina assim, e se houvesse um ponto intermediário, onde você ganhasse mais do que a poupança e os produtos ruins do banco e não se expôsse totalmente à Bolsa Brasil, principalmente, para não perder dinheiro, um ponto assim específico, onde se a Bolsa sobe, você vai ter um ganho muito perto dela, e se ela cai, você não vai perder dinheiro, porque está investindo em produtos mais rentáveis também. O quão legal seria se existisse esse ponto, né? Sim. Aí é que vem a boa notícia. Esse ponto existe. Sabe que ponto é esse? É uma boa estratégia, é uma boa diversificação, é confiar em pessoas que fazem estudos e sabem, poxa, se tu tiver uma estratégia assim, de acordo principalmente, o que mais interessa, com os teus objetivos, que alinhe os teus objetivos com os teus investimentos, você vai ter um futuro promissor melhor, teus investimentos vão estar mais adequados. Mas para isso, você precisa de um consultor para te ajudar nessa missão. É verdade. Né? É verdade. Porque a gente estuda mesmo, né? A gente está sempre olhando ali o mercado, olha Estamos sempre atualizando, estudos o pessoal faz lá, compartilha conosco, a gente sabe, por exemplo, os ativos que mais pagaram nos últimos 10 anos, os ativos que menos pagaram nos últimos 10 anos. E quem estuda isso? Às vezes as pessoas vão no achômetro, começa sozinha. Pessoa que começa sozinha, por exemplo, ela vai errar mais, ela vai automaticamente perder dinheiro. Perder mais. Outra coisa também, ela está desvalorizando o maior ativo dela, que é o tempo. E geralmente as pessoas não têm tempo hoje para fazer isso. Delega, né? Se não tem tempo, delega, confia em alguém para fazer, certo? E eu digo assim, a nossa missão, né, é fazer com que cada vez mais a pessoa confie em nós, porque não é só investimento que a gente trata, né? A gente trata de um planejamento 360 graus. Exato. Se é uma pessoa de mais idade, a gente está falando já sobre sucessão, como eu te falei ali, ajudei numa questão tributária com o cliente, planejamento tributário, planejamento de investimentos, planejamento de metas, da minha meta de médio prazo, de curto prazo, de longo prazo.
eu viver da renda, quanto que eu tenho que aportar hoje para que daqui a um X tempo eu viva com no mínimo esse X que eu ganho hoje? Existe resposta para isso, nós temos planilhas que conseguem mostrar isso, né? Isso. Com a calculadora HP a gente já faz na hora. A gente simplifica isso. Ali na Musa tem essa planilha que o cliente pode entrar lá e baixar a planilha para achar essas respostas, né? Mas, Pablo, que bom que tu tá se achando aí, né? Totalmente. Então, bom, né? Totalmente. E outra coisa assim, ó, em poupança, né, a gente olhando, né? Vamos dizer que você coloque hoje, se você colocar hoje R$1.000 na poupança, sabe quanto tu vai ter daqui a 2 anos? Quanto? Incríveis R$6,95 por mês. De incrível isso, não tem nada, né? Então, somando em 2 anos, vai dar R$167, né? E vou dar aqui também um insight para quem está nos ouvindo aqui, né? Uma simples mudança para sair da poupança e ir para um Tesouro Selic, esses 167 já vão se transformar em 273. Né? Parece pouca diferença, mas são 60% a mais. Uma simples mudança. Então, com risco zero também. Mesmo nível de segurança, tudo. Então, testa, né? Testa, como diz, faz, né? Senão, só vai acreditar fazendo. Comentou alguma coisa sobre estudar, né? Eu esse tempo fui num médico e ele... não, mas eu estou estudando, eu li o Investidor Inteligente. Tá. Agora, imagina se eu quisesse ir num cardiologista, se eu estudasse cardiologia. Eu estudar cardiologia para me atender. Não, cara, eu vou em alguém especializado, uma pessoa que estudou, que fez carreira, assim como o médico fez para chegar onde ele está, a gente também faz. Sim. A gente também estuda. É cobrado, inclusive, da Ambima, da CVM, que nós sejamos qualificados para isso. Né? Então, a cada 5 anos nós precisamos refazer as provas, nós precisamos estar atualizados. Agora, esse ano, se não me engano, entra criptomoedas também. Então, o mercado é dinâmico, a gente está o tempo inteiro estudando. Então, por que não? Eu vá atrás, sim. Você aí, vai atrás do planejador financeiro, que é só sucesso. É muito atalho, entende? Claro. Eu costumo dizer que o barato sai caro. Eu tenho um amigo meu que foi investir próprio, por exemplo, assim, perdeu... Ele botou uns 10 mil, claro que ele foi mexer com opções, né? Perdeu 4 assim, ó. Cara, não. Mas por que não? Eu fui... Cara, não. Vai atrás de alguém que conheça, planeje, se organize para isso, né? É que o nosso cérebro, muitas vezes, ele nos dá essas pegadinhas, né? É levar as pessoas para aquele enriquecimento rápido. A pessoa quer ganhar dinheiro rápido. E muitas vezes ela arrisca, muitas vezes, aquilo que ela não tem. Exato. E acaba perdendo dinheiro e ainda fica com dívidas, né? Sim. E esse não é o objetivo do investir, né? Muito o contrário, o objetivo de investir não é o te enriquecer rápido. Não. O objetivo de investir é proteger o teu dinheiro do nosso maior inimigo. Blindar o patrimônio. Nosso maior inimigo hoje, inflação. Por quê? Os preços sobem. Não teria problema eu guardar meu dinheiro embaixo do colchão se os preços não subissem. Exato. Mas os preços sobem. Eu faço um comparativo, né? Imagina se há 12 anos atrás você tivesse colocado R$1.000 embaixo do colchão. Vai lá hoje, tá lá os R$1.000. Sim. Agora, se há 12 anos atrás você tivesse comprado dólar, tá? Não que seja o único investimento ou que seja um tipo de investimento, mas só para comparação. Se você tivesse comprado o dólar há 12 anos atrás, dólar a 1,60 e poucos, teria comprado uns $570. Vai lá hoje, está lá embaixo do colchão uns $570. Trazendo eles para reais, transformaria isso nos R$3.000. Aí a pessoa, poxa, multipliquei meu dinheiro por 3. E a realidade não. O que aconteceu? Tu apenas manteve teu poder de compra. Exato. Os teus R$3.000 compram a mesma coisa que R$1.000 de 12 anos atrás compravam. Ou ainda, os teus R$1.000 que você foi lá e pegou embaixo do colchão equivalem a R$300 de 12 anos atrás. O nome disso, né? Inflação. Exato. Eu não sei se tu te lembra o Gol Bolinha quando ele surgiu. Sim. E eu lembro que ele era R$16.000. Aí vamos dizer que lá em 96, tu pega R$16.000 e coloca no teu colchão. Não, não vou comprar o Gol Bolinha, vou guardar para comprar um carro bem melhor. O que tu compra hoje com R$16.000? Exatamente. Tu não compra uma moto. Né? Então, isso é inflação. Sim. Né? Então... inclusive, a gente acha também que renda fixa, vou colocar uma renda fixa só de acordo com a taxa básica de juros. Não é só esse o único tipo de investimento que tem. A gente pode investir fazendo um pré-fixado, garantindo uma taxa. Se for para a taxa básica de juros, seria o pós-fixado. Não, historicamente, não é da renda fixa os melhores que pagam, mas tem um terceiro título que é muito bom, que é título atrelado a
inflação. E, Sim. historicamente, no nosso país, a inflação é alta. Então, por isso que... qual o melhor? É o pré, o pós ou a inflação? Os três, faz uma média entre os três ali, tu vai ter um retorno muito melhor ao longo do tempo. É aquela que a gente pergunta, né? Qual é o melhor? Depende, qual é o teu objetivo? Meu Sim. objetivo é esse, então é esse. Né? Então é perfeito. Planejamento. Eu digo assim que investir, contratar um consultor é como tu ter um alfaiate. Ou seja, o Exato. alfaiate vai fazer as medidas da tua roupa de acordo com você. Então é muito pessoal, né? Exato. Se existisse a fórmula da riqueza, né, seria muito simples, não precisava de tanta gente tentando elucidar isso. Ele simplesmente pegava lá, vendia a fórmula, isso aí, segue aí. Então, fórmula da riqueza não existe. Agora, a fórmula do fracasso, tenho certeza que existe, né? E bastante. A gente ficar parado ou ficar naquela, vamos dizer assim, o que a gente diz de efeito manada, né? É muito comum no nosso ramo, né? O efeito manada. O que é isso? Todo mundo vai atrás do outro, né? Não sei esse termo que surgiu, né? Se a gente vai olhar o efeito manada, os bois assim andando, tá um andando na frente do outro, né? O que o boi de trás enxerga no horizonte dele? Só o boi da frente. A bunda do outro, né? Exato. Desculpe o termo, mas é o que ele enxerga. Isso. E é esse o horizonte dele. Sendo que se a gente quiser ser diferente, a gente teria que ir para o outro lado, entendeu? Então, geralmente, a gente é educado, né? Nós não somos educados financeiramente e não somos incentivados a empreender. Geralmente, a gente é incentivado a ficar num sistema. E o que é esse sistema? É estudar, se formar, até aí não teria problema nenhum, ser CLT e se aposentar pelo INSS. Seria delegar para o governo uma função que cabe a nós. Isso Então, também não estou criticando quem é CLT e está tudo bem, né? Mas o que eu digo assim, a gente vai ficar sempre na média se a gente ficar fazendo essas 4 coisas. E a última é pior. Delegar para o governo pagar a nossa aposentadoria. Está limitando já o teu salário a 7 mil, né? Esse é o teto hoje do INSS, né? E aí isso vai ser suficiente, né? A gente brinca ainda, né? Que a abreviatura INSS. E isso não será suficiente. Pensa comigo, hoje o teto é 7 mil. Para você se aposentar com o teto do INSS, pessoa física teria que colaborar com 14%. Seriam 1.000 e poucos reais. Foi atualizada agora a tabela, né? Se você é empresário, né? Essa taxa é 11%. Mas 14%. Por 35 anos, você tem que colaborar para se aposentar pelo teto. Se você colaborou por 20 e vem a faltar, quanto você deixou para a tua família? Nada. Você deixou tudo que foi ali para o governo. Agora, imagina, certo? Você pegar esses R$1.000 e você investir. É uma taxa, vamos colocar para arredondar os cálculos aí, a 1%. Tá? Eu acho que nos dias de hoje é totalmente alcançável, uma taxa de longo prazo, a 1%, totalmente alcançável. R$1.000 por 35 anos a 1%, sabe quanto teria? 5.700.000 reais. Deus, você pode fazer o que você quiser. E olha melhor disso. Quanto você pagaria por mês? R$57.000. Você estaria lá no 1%. Ou seja, os mais bem remunerados, né? Então, isso que é o sinônimo de investir, isso é o sinônimo da gente ter uma boa educação financeira. Infelizmente, não tivemos. Mas a boa notícia é que você pode começar. Não tem problema. Até então, você não sabia de uma informação e você, logicamente, não fazia, porque você era ignorante nessa... Agora, você recebeu uma informação e não fez nada, aí é responsabilidade tua. Você tem que fazer algo com a informação que você recebe. Uma das maiores, vamos dizer assim, insights que eu tive, eles estavam no livro. Eu falei, né, que lá quando eu comecei a guardar dinheiro, porque eu venho de uma família pobre, uma família humilde, né, meu primeiro investimento foi no livro. Por quê? Porque era o que eu tinha, R$30. Agora, o que eu aprendi nos livros, e eu falo algo bem contraditório para as pessoas, não leiam livros. Não leia livros se não for para te aplicar na tua vida. Então, se você for ler um livro, já pega o sumário, pega ali, poxa, deixa eu olhar esse livro aqui. O que esse livro tem a me dizer? Poxa, quem é esse cara aqui? Anderson, poxa, o que esse Anderson faz? Formado em administração, tal, tem uma história aqui da vida dele. Mas o que diz aqui no sumário? O que eu posso aprender sobre esse livro aqui? Tá aqui, poxa, ele fala sobre isso,
a fórmula da riqueza. Hoje tem a fórmula da riqueza aqui, ó. Tipos de investimento, conceituando o risco, essência e tal. Me serve ou não me serve? Se me serve, eu vou comprar, mas vou colocar ele em prática. Certo? Exato. E todo mundo que vem aqui para conversar comigo ganha um. Esse é o teu. Opa! Obrigado. Presente. Aí depois faço uma Muito obrigado. dedicatória aí para você. Claro, né? muito obrigado. Mas é isso, então a gente colocar em prática aquilo que a gente aprende, certo? Então tá tudo bem. Eu lá atrás, né, não sabia como funcionava, né? Sim. A gente vive numa sociedade de comparações, né? Então geralmente a gente se compara assim, uma riqueza com uma pessoa que tem um carro do ano, ou uma pessoa que tem um Rolex, ou tem... É muito comum a gente se comparar e a gente fica pensando, poxa, eu quero ser igual a esse cara, eu quero ter um carro igual a esse cara e tal, né? Para mim, isso não é riqueza, para mim isso é status. Sim. Né? Então, sabe o que é status, né? Então, eu gosto de falar o status, aquela frase que eu li que diz assim, status, né? Comprar aquilo que tu não pode, com dinheiro que tu não tem, para mostrar para quem tu não gosta, aquilo que tu não é. Né? A verdadeira riqueza, ela não é mostrada. A verdadeira riqueza, ela é aquilo que você consegue guardar. Então, se considere uma pessoa rica se você já consegue fazer sobrar e investe a diferença. Porque é questão de tempo e o tempo está trabalhando a seu favor para que um dia você realize os teus objetivos. Exatamente. E isso é planejamento, né? Planejar o que tu quer com o teu dinheiro, porque assim, o dinheiro, se ele não é planejado, ele vai embora. O dinheiro não aceita desaforo, né? Exato, eu estava respondendo para a pessoa, se tu ganha R$2.000, parece assim, poxa, mas R$2.000, tu falando que eu vou ter que economizar 200, isso para mim é um desafio, não vou conseguir fazer isso, né? Sim. Por quê? Geralmente as pessoas pensam assim, é quanto eu ganho, eu pago as minhas contas e se sobrar eu invisto. Nossa, isso Quando deveria ser ao contrário, é quanto eu ganho, eu priorizo os meus objetivos e realoco as minhas despesas. E Sim. automaticamente, eu fazendo isso, as despesas supérfluas vão aparecer. E são essas que eu preciso eliminar. Não que eu preciso focar nelas, Sim. mas se eu priorizei meus objetivos na minha vida, não vai trocar nada. E eu gostaria até de fazer um adendo, que isso é por tempo determinado. Tu vai determinar o quanto tempo tu vai fazer isso, porque as pessoas, mas aí eu vou ficar mal o tempo inteiro. Não, quem é que disse que vai ficar mal? Eu não estou te dizendo para tu ficar mal. A questão é quais são os teus objetivos. E isso realmente que tu falaste, assim, eu lembro da faculdade. Tu ganha, tu não vai viver com, eu vou investir o que sobra. Não, tu vai viver com o que sobra. Qual é o teu objetivo maior? Por quanto tempo? É esse. Beleza, então nós vamos fazer por isso. Porque realmente as pessoas têm medo de ficar para sempre. Porque é ruim. Cara, às vezes é 2 anos, às vezes é 3 anos, é 4 anos. Depende, claro, de objetivo de cada um, né? Mas é isso. Tem que ter planejamento e organização. Sim. Sendo organizado, já é uma diferença, que muita gente não é. Exatamente. E tu sabe que dinheiro e sucesso são duas coisas que andam junto. A gente não parou para pensar, mas assim, onde a gente quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Já parou para pensar isso? Se quem não pensa isso, eu nunca planejei isso, não se preocupa se tu não se planejar isso, ou melhor, se preocupa muito, porque se você não está planejando isso, o sistema vai te ajudar a responder. O que ele vai fazer? Você consumir. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, e olha o que eu vou falar aqui, isso não tem nada de romantismo. Sucesso e dinheiro são duas coisas que sempre andaram juntas. Quando eu era pequeno, meu pai me colocou no trabalho muito cedo, como eu falei, eu venho de uma família humilde. E ele me colocou a lavar carros, sabe? Para mim ter o meu próprio dinheiro. E ele sempre me falava, tu pode fazer o que tu quiser na tua vida, desde que tu tenha dinheiro. Quando eu casei, primeira coisa, antes de casar, eu precisava de dinheiro. Quando eu tive minha filha, minha primeira filha, primeira coisa. E foi onde eu comecei a investir mesmo, né? Por receio que um dia fosse faltar, né? Mas a primeira coisa que eu ia precisar, dinheiro, certo? Quando eu comecei a me preocupar com o meu futuro, o que eu vou precisar para o futuro? Dinheiro para me manter o meu padrão de vida. Exato. Então, em qualquer situação da vida, você vai precisar de dinheiro. E por isso é importante você ter na consciência a importância de sempre manter um padrão de vida abaixo dos ganhos. Exato. É tão simples, né? Mas é complicado. Parece simples, né? Mas tem que fazer. Não adianta, tem que fazer. Às vezes tu fazendo o básico bem feito já tá à frente de muita gente.
E as pessoas... Só que, de novo, né? Vamos olhar para a realidade delas. Eles não são acostumados a isso, não entendem, não estudaram, não viram nas suas famílias, muitas vezes, né? Essa organização financeira. E Sim. como é que a gente quer que sejam diferentes? A realidade é outra, né? Então, cabe a nós também podermos mostrar isso para eles, né? E eles também ensinar, ok, isso realmente me serve. E é isso. Sim. E voltando a essa questão dos comparativos, né? Às vezes as pessoas tiram a gente como base e pensam assim, poxa, mas o Anderson fala isso, sobre riqueza, sobre sucesso, porque ele já tem um carro, ele já tem casa e tal. Para ele é fácil falar sobre isso. Só que a pessoa não vê toda a trajetória que a gente passou para isso, né? Então eu comecei a minha vida financeira como estagiário, ganhando pouco, mas eu sempre fazia sobrar, que fosse R$ 50 por mês. E eu guardava. Por quê? Porque eu falava, eu não quero ganhar isso para o resto da minha vida. Então eu já vou começar a guardar dinheiro. Eu tive uma boa educação de berço também, né? Tipo, não que eu nasci em berço de ouro, mas eu tive uma boa educação financeira. E justamente, qual era o receio do meu pai? Que um dia ele não pudesse, né, me ajudar. Então ele já foi me preparando para a vida, certo? E aí as pessoas olham, o Anderson é uma pessoa de sucesso, uma pessoa incrível. Um dia uma pessoa me perguntou, Anderson, como é que eu faço para ser uma pessoa de sucesso tão incrível quanto tu é? Porque onde tu vai, o que tu fala, as pessoas saem falando muito bem. Eu vim aqui por indicação de uma pessoa que indicou e falou muito bem de você. Eu quero ser igual a você. Eu digo, tu quer ser uma pessoa incrível? Antes de tu ser uma pessoa incrível, tu tem que ser uma pessoa muito boa. Antes de ser uma pessoa boa, tu vai ser ruim. Antes de ser ruim, tu vai errar. E antes de errar, tu precisa tentar. Então, tudo que tu quiser ter na vida tem um começo. Está começando na tua carreira hoje, vai ter que tentar. E te prepara, você vai ouvir muitos nãos. E isso é normal, é completamente normal. Se você saber o que fazer com esses não que você recebe. Sim. Aprender, né? Aprender. Sim. Aprender. Pablo, você que está começando agora como consultor, junto conosco na Musa, conta assim, qual foi a experiência assim, quando você fechou com o primeiro cliente? Qual a sensação e saber tudo o que você fez? Me conta um pouco dessa... Primeiro, o meu primeiro cliente veio de uma fonte inesperada, né? Veio de um amigo bem, assim, um amigo distante, que está distante, vamos dizer assim, está morando na Espanha, e é um amigo de um amigo. Então esse amigo chegou para ele e disse, olha, eu quero investir no exterior. E aí esse meu amigo falou assim, olha, eu não entendo nada, mas eu sei que o Pablo sabe, então vai lá e fala com ele. E ele entrou em contato conosco, trouxe um material de uma outra empresa, e eu até me reuni com o Gustavo, assim, Gustavo, isso aqui não tá um pouco estranho? Enfim, né, sem mais detalhes, não fazia muito sentido, aí me reuni com ele, eu falei, cara, olha, o que estão te oferecendo é um produto assim, a gente acredita que no mercado isso não funcione por motivos A e B, e a gente tem esse produto aqui. Quando a gente terminou a reunião, eu perguntei para ele assim, não, se tu tiver interesse, vamos marcar outra reunião. Ele, eu quero. Então, já de primeira, assim, ele já não, eu já fechei. E foi assim, eu fiz uma reunião com ele, fiz a segunda para apresentar mais algumas coisas, ele já assinou o contrato, já foi, eu falei assim, mas gente, que rápido. Mas também era uma pessoa que estava extremamente inclinada a isso. Tanto que eu perguntei para ele, quais são os seus objetivos? Ele falou assim, eu quero ganhar de CDI, primeira coisa, eu quero bater 110% de CDI ano e fazer render. Eu quero ter patrimônio, quero fazer meu dinheiro render, só. E o cara, perfeito. Então, é entusiasmante, vamos dizer assim, tá? Não é a palavra entusiasmante que eu quero dizer, mas é reconfortante, não é a palavra que eu quero falar, como é que eu quero dizer? Que conforta, sabe? De tu poder ajudar uma pessoa. Então, foi reconfortante, exatamente, pode ser essa palavra. Foi reconfortante, então, a gente conseguia fazer com uma atitude simples, a pessoa entendeu que realmente aquilo era o remédio que ela precisava para uma doença que ela tinha, vamos dizer assim, né? E a gente conseguia ajudar. Então, isso foi bem bom, inclusive dá um gás para a gente, né? Quando a gente fecha com o cliente, diz, cara, que legal poder mostrar para ele coisas que ele não entendia, que ele não sabia, e que, como eu já disse, ele nem sabia que precisava até eu mostrar para ele que ele realmente, cara, isso faz muito mais sentido, nem eu tinha pensado. Né? Então, isso realmente traz muita paz, assim, é bem bom mesmo. Sim. Sabe que tem muitas pessoas que vêm até nós por indicação. Na grande maioria, as pessoas que me procuram são por indicações. Né? Então, até consequência, né, de um trabalho bem feito, é sinal que a gente está ajudando e está entendendo, né, o que a pessoa busca. Né?
Sim. E às vezes as pessoas vêm e nos perguntam sobre coisas assim, que são pegadinhas, que são golpes de mercado, né? Inclusive, muito cuidado, né? Se alguém foi e prometeu para você algo assim, ó, é 1% ao dia, é garantido, cuidado com esses termos. Tá? Se a gente for comparar hoje uma taxa básica de juros, tá 11,25% ao ano, alguém te oferece 1% ao dia, né, que daria 30% ao mês, desconfia, sai fora, isso é golpe, confere se a pessoa é regulamentada, outra coisa, né? Se você vai fazer um investimento e você vai transferir o dinheiro para um terceiro, cuidado, isso não é investimento. Investimento é aquilo que está no teu nome, certo? Então, quando você abre uma conta, por exemplo, em um banco, em uma corretora, o dinheiro é teu, está no teu CPF. Você não está transferindo para um terceiro. Então, é comum as pessoas... Isso, eu até gostaria de frisar que nós, como consultores, nós não temos posse de nada. Sim. Né? Nós não possuímos dinheiro de ninguém, patrimônio de ninguém. Nós, basicamente, olhamos, né? Olhamos e direcionamos quais são as ordens a serem feitas. A gente fala, eu tenho essa receita para tu seguir, vou te mandar e vai chegar um aviso no teu aplicativo e tu só vai dar um ok. A pessoa pode ter a escolha de falar, eu não quero. Ok, também, tá tudo certo. Mas nada fica conosco. Até se alguém começar, tu tem que fazer isso ou A e B. Desconfia, porque não é. A gente não trabalha assim. Resumindo, a gente enxerga a conta do cliente, vai estar o nosso nome lá como consultor, a gente gera as ordens, mas quem assina sempre embaixo é o próprio cliente. Exato. A gente até não consegue movimentar nada se ele não estiver ciente. Né? Ele precisa da assertividade dele, né? Sim. E outra coisa, então, é importante, né? E tu falou ali numa hora ali na questão das criptomoedas e tal, então a gente tem que sempre ter cuidado com o investimento do momento. Sim, especulação, comum, né? Geralmente tem a notícia, esse é o investimento do momento. Tem notícias que vai fazer agora o Bitcoin subir, porque vai ter o efeito que vão reduzir a emissão de moeda, vai ter uma entrada lá no mercado americano, mercado regulamentado de criptos e tal. Então, antes de você saber ou procurar essas notícias do momento, estudem sobre aquilo que vocês pretendem investir. Tem ativos que têm alta volatilidade, ou seja, você pode comprar por 100, ele pode ir no outro dia a 80, a 70, né? Pode ir a 110, 120, também pode, mas o nome disso é volatilidade. E, inclusive, na renda variável, esse é o risco, né? O risco é uma medida estatística, a gente consegue medir, a gente pode ter um grau de certeza de uma oscilação de um ativo. Agora, você está propenso a esse tipo de risco? Como que a gente controla esse tipo de risco? Com uma boa diversificação. Então, tanto que investimentos alternativos, né, a gente não sugere para o nosso cliente mais agressivo, máximo 2%. Exato. Imagina, que o conservador nem tem isso. Por quê? O investidor conservador, ele não conhece, ele não está preparado para esses tipos de volatilidade. Né? Então, é importante você conhecer isso também. E isso é uma outra questão que ninguém, as pessoas, não é que ninguém, mas a grande maioria não conhece esses investimentos alternativos. Por exemplo, ouro, prata, pedras preciosas, que tu vai fazer um hedge da tua carteira, que tu se acontecer alguma coisa eu tô segurado e tá tudo certo, né? Sim. Eu, particularmente em criptoativos, eu já sou meio, né? Já sou um pouquinho avesso, porque não tem um laço, vamos dizer assim, né? Eu sou um arrojado conservador, vamos dizer assim. Eu fiz uma alocação para um cliente, estava começando e foi 2% para ele em criptos. E o ano passado a cripto subiu 100%. Então dobrou o investimento dele naquela parte. Ele perguntou, por que 2 e não 20? Então eu respondi para ele, porque é uma volatilidade. Aí eu respondi, vamos dizer que a gente colocasse lá 200 mil nesse ativo. E no lugar dele dobrar para 400, tivesse caído para 100. Como tu te sentiria com uma perda de 100 mil reais? Não, isso não é para mim. Bom, então tá respondido. Teu patrimônio total é 200, vai perder 50% dele assim? Não faz muito sentido, exato. Sim, e isso é volatilidade. E isso é uma das coisas que eu gostei da Musa, desse investimento globalizado, vamos dizer assim, né? Que tu tem
tu dolariza a tua carteira, tu tem títulos Brasil, né, tu tem também criptomoedas ou investimentos diferentes, assim, né? Então, fazer uma alocação estratégica certa, né? Então, acho que isso daí também não é à toa, isso é bem estudado também, a gente faz testes para chegar no porquê daquela carteira sugerida, né? E lembrando que a carteira, ela é uma carteira estudada, como eu acabei de dizer, sugerida para ti, mas tu pode me trazer algum ativo, cara, eu não quero isso, não, eu quero me expor mais a isso. Claro, cuidando todo o suitability da pessoa, né, que é o perfil conservador dela, o perfil de investimento dela, né, cuidando bem isso, ver se ela consegue se adequar, né, isso já aconteceu comigo, inclusive, né, eu sempre fui arrojado, quando eu vi meu negócio de cara, calma, não é assim, e hoje eu acredito que a gente tem a melhor estratégia de risco-retorno no mercado hoje. Sim, e tu sabe que é importante essa questão da diversificação, mas a gente investe para as pessoas principalmente por objetivos. Isso. Ou seja, o que você busca? O que você está buscando? Por que você está investindo esse teu dinheiro? O que você quer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? É como se fosse investir por caixinhas, né? Tipo, esse aqui é a minha reserva de emergência. Isso. Esse aqui eu quero viajar o ano que vem. Eu quero fazer uma viagem, né? Quero programar uma viagem para daqui a 2 anos. Vamos criar a caixinha viagens e vamos colocar um X lá de tanto em tanto tempo. Então, investimento número 1, investir por objetivos. E de tempos em tempos a gente conversa com o cliente, né? Porque mudar os nossos objetivos é totalmente normal. Nós somos seres humanos e os nossos objetivos mudam. Sim. Poxa, surgiu um imprevisto. Ou eu estava programando, se programou, beleza, mas surgiu um imprevisto, vou mudar. E acontece, né? Então acontece também da gente rebalancear a carteira dos clientes. Isso. Sabe que quando a gente está investindo, a pessoa pensa assim, eu vou montar a minha reserva de emergência. Estou colocando esse X, qual é o tempo também? Geralmente a pessoa pergunta, qual é o tempo que eu preciso de reserva de emergência? Ou seja, o equivalente a quantos meses da minha despesa básica, né? E isso é muito relativo, depende de pessoa para pessoa. Se é uma pessoa solteira, está com um bom emprego, pode ser que 3 a 6 meses seja o suficiente. Se é uma pessoa casada e que tem filhos, né? Se ela é casada e não tem filhos, pode ser que 1 ano seja o suficiente. Se ela é casada e tem filhos, essa reserva pode ser que dure até 2 anos das despesas básicas, né? Sim. Agora, às vezes a pessoa olha assim, poxa, mas aqui é onde está rendendo menos, né? Sim, só que a tua reserva de emergência, o objetivo até nem é rentabilidade. O objetivo é que, se surja algo imprevisto, você tenha o valor. Exato. Mas existe como eu melhorar isso? Eu digo assim, tem como alavancar a reserva financeira? Então, vamos dizer que a tua reserva financeira seja de 100 mil reais, certo? A gente pode fazer assim, deixa 50 mil reais em liquidez e os outros 50 coloca a render mais, para mais prazo. Sim. A rentabilidade desses 50 mil, vamos arredondar os cálculos aqui, o mínimo teria que te dar 500 reais, certo? Com essa rentabilidade, você poderia fazer uma proteção de renda. O que é essa proteção de renda? Se acontecer algo inesperado, você vai acionar o quê? Um seguro. Proteção de renda nada mais é do que seguro. Existem 2 tipos de seguro que você faz, renda e vida. Sim. Quando você protege renda, você está protegendo quem fica. Sim. Certo? Ou seja, quando você protege renda, você está protegendo você mesmo. Sim. Quando você protege vida, você está protegendo os outros. Quem fica. Então, proteção de renda é tudo aquilo que pode acontecer com você e você pode acionar e você receber. Proteção de vida, quem vai faltar é você e você vai deixar para os herdeiros. Então, com 500 reais eu posso contratar uma boa proteção de renda, ou seja, quebra de ossos, se eu me machucar, quebrar um braço, quebrar uma perna, eu posso contratar. Uma cirurgia, uma internação hospitalar, uma invalidez temporária ou permanente, uma doença grave, tudo isso é renda. Se acontecer isso, eu vou acionar. Só que eu não estou protegendo apenas 50 mil, eu estou protegendo 300, 400, 500 mil, dependendo o caso, certo? E aí vida também, a gente pensa assim, poxa, mas eu vou fazer uma proteção de vida, mas eu já tenho um patrimônio que eu vou deixar um patrimônio de 1 milhão, eu preciso fazer um seguro de vida, porque eu já estou deixando um patrimônio para os meus filhos. Bom, eles não vão ter acesso direto a esse patrimônio, né? Eles precisam abrir um processo que se chama inventário, para passar para o nome deles, e isso tem custo. No Brasil, ainda é um dos países que é um dos custos mais baixos, hoje em torno de 15%.
Então, num patrimônio de 1 milhão, a gente não sugere proteger 1 milhão, mas no mínimo 150 mil. Você vai ter uma economia, vai gastar menos, certo? Mas 150 mil, se acontece algo com você, tua família vai ter acesso direto e aí eles não vão ficar sem liquidez, né? Porque muitas vezes a pessoa tem lá 1 milhão, não tem como pagar os advogados para abrir um processo e acaba tendo que torrar o patrimônio antes para poder ter direito àquilo que restou. Um exemplo, a gente fez uma simulação para um cliente que ele queria, ao todo, dava 3 milhões a segurança dele, né? E ficou em 438, se não me engano. Tipo, né, tinha lá, se não me engano, a gente fez assim, dava 18 meses de um salário e meio para o filho. Até ele se adequar, para deixar a família assegurada, né? Então, cara, é quase nada. E a gente costuma dizer que as pessoas têm seguro de carro e não têm seguro da própria vida. Sim. Tudo bem tu bater teu carro e tu ter seguro. Agora, caiu um negócio em cima de ti, vai ficar segurado como? Sim, né? As pessoas conhecem muito mais proteção de patrimônio do que proteção si de renda. Exatamente. É comum. Então, assim, ó, se você, médico, acontece, você quebrar a mão, quebrar o dedo, machucar o braço, ficar impossibilitado de trabalhar, que maneira vai entrar renda para você? Você pode contratar um seguro de renda, onde você vai pagar um mínimo e vai proteger a tua renda ali por 30, 40, 60 dias, né? Sim. O valor que você segurar. Isso. E aí, de novo, é tudo customizado. De acordo com como tu quer, para a tua realidade. Então, não existe uma fórmula mágica, não. E isso é uma coisa que eu quero também falar, que não é simples. A gente estuda para ajudar as pessoas e não é simples. Cada caso é um caso, cada realidade é uma realidade. Sim, sabe que o meu concunhado, ele é casado com a minha cunhada. Ele é autônomo, ele é montador de imóveis, e aí ele contratou uma equipe, tem equipe, tudo que trabalha para ele, só que ele gosta de ciclismo. Então, um dia eu estou subindo para minha casa e ele está descendo, né, na bicicleta, e eu perguntei para ele, cara, que se tu caísse de bicicleta, machucasse o braço, perna e ficasse impossibilitado de trabalhar, tu ia ter renda? Não ia, bom. Então, tu tem que fazer uma proteção de renda. E ele, me explica, o que é isso? Se tu cair de bicicleta, quebrar um braço, quebrar uma perna, tá? Eu vou fazer uma proteção aqui de 100 mil reais, vai te custar 32 por mês. Ele olhou para mim, faz agora isso para mim. É isso que as pessoas não têm entendimento. E de novo, não é culpa delas, né? Sim. Olha só, o tempo fluiu, estamos chegando aí ao final de mais um podcast aí do Nobre Investidor. Por que você deveria investir? Hoje com um papo de consultores, recebi aqui o Pablo, iniciando aí a carreira, né, descobrindo o seu legado, sua missão. Eu acredito, eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas aqui ainda. Né? Te parabenizo pela tua escolha. Muito obrigado. Quando a gente se acha na nossa profissão, sim, a gente só tem assim, ó, comemorar cada caminho. Então, cada cliente alcançado é uma vitória tua. Então, comemora. Vamos lá, tá? Vamos para cima. E deixa para nós uma mensagem final aí. Cara, eu acho que, assim como eu lido muito com a questão de ajudar as pessoas, né, permita-se ser ajudado. Então, acho que essa é uma grande missão para as pessoas, porque a gente costuma não confiar nos outros, né? Mas permita-se ser abraçado, permita-se ser ajudado, permita-se que alguém chegue e te mostre outro caminho. Não fique tão cego para as coisas da vida. A vida não é assim. Sim, abra o seu, né, esvazie o seu copo, né, para receber conhecimento. Exatamente. Né? É isso aí. Então, muito obrigado a todos que estavam nos assistindo aqui e até o próximo podcast do Nobre Investidor.